Senhor presidente, eu só quis evitar uma crise de ciúmes eleitoral. Foi só isso. Afinal, as disputas pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro se aproximam. E eu quis evitar que o deputado Márcio Pacheco fosse o polo desagregador entre essas forças concorrentes. Mas, senhor presidente, eu, como político, que me orgulho de ser, apesar de todos os pesares, né, como diz o nosso cancioneiro, também sou um ativista de muitas áreas, da geração de emprego, de trabalho, do aumento da renda, de uma reforma tributária justa e das três grandes áreas mais relevantes do nosso Estado, que são educação, saúde e segurança pública, entre tantas outras, com a cultura perpassando a todas. Iria primeiro esse registro. E ouvi atentamente o discurso do deputado Márcio Pacheco sobre as evoluções na gestão da educação. E não vou nem ousar duvidar, longe de mim, porque quando faço alguma coisa, antes vou verificar se os fatos correspondem à realidade. Não tem nenhuma divergência, até porque tenho uma estima pessoal pelo ex-deputado estadual Pedro Fernandes. Mas faltou só uma coisa. É impossível nós acharmos que a educação do Estado do Rio de Janeiro vai dar certo se você desativar a educação a nível nacional e contingenciar 30% das dotações das universidades do Estado do Rio de Janeiro, dos institutos instalados no Rio de Janeiro, da nossa Cefet, do Pedro II, da FINEP, entre outros, desmantela também qualquer esforço educacional nosso. Seria necessário, deputado Márcio Pacheco, em respeito a seu discurso, que o governador Wilson Witzel também viesse a público demonstrar a sua apreensão e usar a sua influência política e o peso de ser governador do Estado do Rio de Janeiro, para que o presidente da República descongestie a área da educação. Porque esse contingenciamento, inclusive, está levando ao governo federal a um beco sem saída. Tem duas reformas que o governo quer muito aprovar, que é a reforma da Previdência e a reforma tributária. E com essa ação que ele desenvolveu, ele está colocando contra ele parte significativa da sociedade brasileira, e em especial da sociedade fluminense. Eu dizia aqui ontem, na audiência pública, deputado Márcio Pacheco, que eu estou aqui no dia de hoje porque um dia fui aluno da Escola Técnica Nacional, hoje Cefet. Depois
porque fui aluno do curso de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E depois, porque fiz meu mestrado em transportes na COP, que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meus 2 filhos, que já são adultos, casados e têm filhos, estudaram no Colégio Pedro II e ambos se formaram pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Minha neta mais jovem, de 5 para 6 anos, é aluna do CAP da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o que é que eu estou dizendo com isso? Se você pegar cada um morador do nosso estado ou da nossa cidade do Rio de Janeiro, tem vínculo com essas universidades federais do Rio de Janeiro, ou com a Escola Técnica, ou com Pedro II, ou com qualquer outras instituições. Até porque a Universidade Federal Rural foi um marco no desenvolvimento da agricultura no nosso país, que carrega hoje o Brasil nas costas, é a agricultura. A Universidade Federal Fluminense é uma referência, não é para Niterói, não, para todo o antigo estado do Rio de Janeiro, onde Niterói era a capital, e hoje em dia para a própria cidade do Rio de Janeiro. E o deputado Valdec Carneiro é fruto dessa universidade. O Fundão, eu não preciso falar, que o Fundão se originou na ENE, Escola Nacional de Engenharia, que era aqui no Largo de São Francisco, famosa escola politécnica. Então são dezenas, centenas, milhares de famílias que foram se formando e avançando nesse processo educacional. Deputado Eliomar, não sei se aconteceu com Vossa Excelência, mas no âmbito da minha família imensa, minha mãe tinha 13 irmãos, né? Eu talvez tenha sido um dos primeiros dessa família que teve título universitário. Hoje, essa propagação cresceu muito. E as universidades públicas e as escolas públicas, os ginásios públicos, os cursos médios públicos, foram berço dessa população. Então, esse corte atinge em cheio o coração do cidadão, independente do seu credo político, se merece o rótulo de direita ou de esquerda. Houve uma época que os movimentos que aconteciam nas ruas, no duro período da ditadura, que os ditadores diziam que as manifestações, a base dela, eram lideradas por comunistas e quem lá ia eram os inocentes úteis. Inocentes úteis. O douto presidente da República, douto, talvez embaralhando aquele linguajar confuso, disse que os manifestantes eram idiotas úteis. Veja, deputado Eliomar, idiotas úteis. Eu acho até que ele não quis dizer isso, porque a réplica veio em seguida. Se quem estava na rua eram os idiotas úteis, quem está no governo são os idiotas inúteis. Então está tomando a contramão. A gente está começando a ter
um impasse político nesse país que eu já vivi. Enquanto isso, a previsão do crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, para 2019, deputado Coronel Salema, é de míseros 1 ponto percentual. Isso avaliado nesse primeiro trimestre. Não sei se vai resistir 1 ponto percentual até o final. E o dólar, famoso dólar, já está batendo R$ 4. E não adianta os economistas acharem que vão resolver, alguns vão resolver o problema baixando a taxa Selic, isto é, baixando os juros, porque não tem um ativismo comercial, não tem um ativismo industrial. Está todo mundo em perplexidade e é um governo que vive de discurso político contraditório, que não precisa nem mais brigar com seus opositores, porque eles vivem brigando entre si. É um a desqualificar o outro no próprio governo. Hoje eu não tive tempo, porque saí correndo de casa, mas terça-feira eu faço, a mostrar ao ministro do Trabalho, o ministro da Educação, que a minha carteira de trabalho, assinada em outubro de 1964, não era azul. A minha era da cor preta. Porque ontem ele quis agredir os parlamentares, exatamente dizendo que eles nunca tiveram uma carteira de trabalho assinada. Talvez alguns não o tenham, porque não tem mais emprego para assinar a carteira de trabalho, que cada vez diminui mais. E já houve época nesse país que não era difícil. Tanto é que eu tenho a minha até hoje. A primeira que eu tirei com meus 18 aninhos, quase a idade de Vossa Excelência, senhor presidente. E tenho até hoje guardada, porque tem lá todos os carimbos, inclusive dos 15 anos que exerci também de magistério com carteira de trabalho assinada. E estou trazendo isso, porque como é que um ministro da Educação vai ao Congresso Nacional e agride sutilmente os parlamentares que lá estão, de uma forma transversa, os chamando de vagabundos? Por quê? Também não sabe Vossa Excelência, apesar de ser advogado, que havia aqui no Rio de Janeiro uma polícia chamada Invernada de Olaria, temida por todos, e estava tipificado no Código Penal, deputado Coronel Salema, vadiagem. E se você tivesse um horário normal de trabalho na rua, sem carteira de trabalho assinada, tu ia em cana por vadiagem. Se fosse fazer isso, caiu felizmente, porque com o nível de desemprego hoje no Brasil, sei lá, milhões de pessoas estariam tipificados como vadiagem. Então, é um insulto o que o ministro da Educação fez, porque talvez conheça muito pouco de educação e muito menos ainda da história pretérita e atual do nosso país. Porque sempre parece-me ele que é economista e nunca saiu do seu quadrado para ver o que é o mundo real. Eu queria fazer essa intervenção
porque fiquei indignado com tudo que ouvi e o baixo nível como o presidente da República se dirige, inclusive, a muitos que estavam na rua ontem, e foram seus eleitores. Então era isso, senhor presidente. Muito obrigado.